O Thiago Soares está fazendo uma pergunta interessante. Há algum problema em adicionar bibliografia em livro literário ou só é recomendado em livros acadêmicos? Tiago, você pode perfeitamente. Eu me lembro uma autora de ficção histórica que eu adorava ler tempos atrás, chamada Mary Renault. Ela tinha por hábito no final botar uma, mas no final, né? Não vai botar nota de rodapé em literatura, né? Por favor. No final, você pode dizer, olha, eu li tudo isso aqui e recomendo. Ela botava, sei lá, 3, 4 páginas de livros. É uma autora muito culta que para os romances históricos ela citava todas as coisas de onde ela tinha tirado, né, a informação para construir a ficção dela. Então, fazia na boa. Pega muito bem, ainda mais se tiver uma razão, né? Se você não está citando, você escreveu uma ficção científica, aí você põe uma bibliografia de livros de veterinária, não tem muito a ver, né? Mas se tiver a ver e o seu leitor pudesse beneficiar disso, sim, por favor. Aliás, é muito simpático, ainda mais se você citar autores que você acha que não são devidamente apreciados, que você descobriu, isso é simpaticíssimo, aliás, de fazer. Você diz, nossa, para escrever essa história, eu, em parte, me inspirei no fulano, que é, gente, recomendo, um autor genial, isso lá no final, não no meio da obra, e aí você indica a obra. Muito simpático, muito mesmo. Nossa, esse Bragança com uma pergunta cabulosa aqui. Diga. As palavras de um personagem podem demonstrar as características físicas além da psicológica dele? A forma como ele fala demonstrar as características físicas? Como seria isso? Também não consegui formar uma ideia na cabeça. Pois, assim, tudo serve para indicar como é o personagem. Então, sim, é legal você indicar como o personagem é fisicamente também. Se ele tem uma forma de falar, talvez respirando curto, né, frases curtas, ou se o maldito tem uma tosse que nem a minha, que não passa nunca. Desde a live 16, a Laura tosse. Eu melhorei, vai, eu não tô tossindo tanto, mas então o fulaninho lá tá falando aí coffee, coffee? Sim, pode, não tem problema. Tudo que serve para caracterizar e mais, dá uma característica que aumenta a nitidez do personagem e aumenta a compreensão do leitor para o que aquele personagem vai fazer na história, tá valendo. Só não tá valendo se você enfia lá uma característica que não tem nada a ver, não serve para nada, não resulta em coisa nenhuma, tá? Só isso. Tenha controle sobre o que você vai pôr ou tirar. Mas nitidez de personagem vale tudo. O Milton Lavor está fazendo uma pergunta. É preciso ou necessário que todos os poemas que formos publicar num livro sejam relacionados? Não, Milton. Você pode ter um livro de poesia que tenha mais de um tema principal. Pode. Mas é interessante que minimamente tenha uma conversa, tá? Não funciona muito bem você ter poesia de viagem, poesia épica e romântica, tudo no mesmo volume. Não funciona muito. Aí só se você tiver fãs de carteirinha para esse livro ser apreciado. É melhor você mais ou menos estar nos mesmos temas, tá? Ainda que você mude um pouco a linha, a pegada, coisa assim. Gostei muito de quando vi notas de rodapé sarcásticas no estilo Good Omens, do Neil Gaiman. Nesses casos, de um livro mais cômico, vocês acham um bom mecanismo de comédia? Sim, sim. Eu também, eu li um livro outro dia que as notas de rodapé eram muito piadísticas, né? Então, era um prazer ler, mas veja, o autor tem que usar esse recurso sabendo que nota de rodapé é um saco para ler, né? Então, coloca lá um negócio inesperado, né? Pode ser. Pode sim, você vai lendo, ops, tem uma brincadeira, opa, eu já sei, a próxima chamadinha vai ter outra brincadeira, vai jogar com o que eu tô lendo tal, e não é
uma informação chata, uma informação seca, uma informação típica de nota de rodapé, né? Então, sim, claro, você pode usar. A página, aliás, está a seu dispor. Você inventar de fazer piada no título, você pode, né? Você inventar de fazer piada, sei lá. Num livro de ficção você põe um abstract, tá bom. Né? Se você souber o que você está fazendo, está usando para causar impacto, pode ser, claro. Olha, o Thiago Soares perguntando, há algum problema em colocar nota de rodapé em contos? Isso interfere na estética do texto? Thiago, não interfere na estética, interfere na leitura. Então, eu só recomendo no caso aí que alguém estava levantando, se você vai usar para fins cômicos ou algum tipo de uso em comum. Nota de rodapé em conto para explicar algo secamente, porque precisa, referência bibliográfica, coisa assim, não recomendo, porque é muito chato você lendo ficção e indo para nota de rodapé. Rodapé por si só já é um saco, né? É difícil de ler, interrompe a leitura. Quando eu diagramei a coleção Cavalo de Troia, né? O Benítez, ele escrevia... a história é sensacional, eu gosto pra caramba. Mas assim, ele tem o péssimo hábito, e é um livro de ficção, né? Ele tem o péssimo hábito de colocar 200 bilhões de notas de rodapé no livro. Inclusive notas de rodapé que tem mais de uma página e meia, às vezes 2 páginas, só o rodapé. É muito ruim de ler isso, muito ruim. Mas mesmo que curtinha, você tá lá lendo alguma coisa, você tá imerso na ficção, aí tem a chamadinha, você desce para o pé da página, tem uma explicação que não tem nada a ver com a ficção, uma explicação mesmo. Isso é aquela coisa que eu recomendo que vocês evitem, ou seja, retirar, se você está escrevendo ficção. Não ficção não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. Mas ficção, ela é imersiva. Então, se a pessoa está imersa na sua história, você não quer tirar ela de lá. Então, você não quer criar cortes, mudanças abruptas para fazer ela sair da leitura e perceber que ela está lendo um livro. Entendeu? É muito mais legal quando a pessoa está tão enfiada na história que ela até esquece do mundo. Ela, naquele momento, aquela história é a realidade. Então, a nota de rodapé não dá esse efeito. Então, não recomendo. Só a menos que você vá fazer uma brincadeira. O Hudson está falando aqui, não vejo ninguém em lugar nenhum contando histórias e fantasias sobre o aspecto financeiro. Você tem que descobrir o quanto isso é interessante para o público-alvo de fantasia, tá? Não tira das cabeças, assim, a troco de nada. Ou seja, se você tem uma razão muito forte para colocar questões financeiras na fantasia, é a primeira dica aqui que eu dei, né? Faça as coisas por razões fortes. Aí, muito bem, vai lá. Mas só para fazer um diferencial, aí você joga um negócio que é um pouco estranho, que eu também não me lembro de ter visto. E você, sabe, não testou isso, não sabe se as pessoas querem, se isso é uma preocupação do público, se isso é uma preocupação de alguém, talvez você corra risco. O que eu recomendo? Só fazer por uma razão muito... Você sente mesmo que tem a ver, e aí testa um pouco, né? Viva os leitores beta para isso, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.